Normalmente, os projetos de engenharia seguem um caminho que todos conhecemos: desenhar, otimizar e depois esperar que o resultado seja competitivo. Mas e se a lógica estivesse toda ao contrário? E se existissem sistemas onde um desempenho do topo é praticamente inevitável, não por causa de um design brilhante, mas pela sua estrutura fundamental? Vamos lá ver isto em detalhe. O contraste salta logo à vista, não é? De um lado, temos o caminho tradicional: desenhar um sistema, otimizá-lo sem parar e, no fundo, cruzar os dedos para que a performance apareça. É um caminho cheio de incerteza. Do outro lado, o que este estudo propõe: o caminho da seleção. Escolhe-se um sistema que já cumpre 4 condições-chave, implementa-se a infraestrutura e a alta performance está, à partida, garantida. É virar a lógica habitual completamente ao contrário. E esta frase resume tudo. O trabalho mais importante não é andar a polir um design que talvez já tenha falhas na sua base. É identificar, logo à partida, um sistema cuja arquitetura já o destina ao sucesso. A seleção não vem só primeiro. É ela que define o potencial de tudo o que vem a seguir. Ok, então vamos aprofundar um bocadinho esta ideia de inversão do desempenho. O que é que isto quer dizer, na prática? Quer dizer que, nestes sistemas, a alta performance não é o resultado de um esforço de gestão heroico ou de mil e uma otimizações. É uma propriedade que emerge naturalmente da arquitetura do próprio sistema. Isto muda completamente as regras do jogo. A vantagem não é criada, é encontrada. Já está lá, na estrutura do sistema, antes de qualquer gestor entrar em cena. O trabalho da gestão, neste caso, passa a ser outro: extrair e converter esse valor que já existe em resultados financeiros concretos. Então, como é que se identificam estes sistemas com performance quase garantida? Bem, a resposta está aqui, numa checklist muito prática com 4 axiomas. Podemos pensar nisto como as condições essenciais que, quando estão todas presentes, asseguram essa tal vantagem estrutural. Vamos ao primeiro, que é mesmo a base de tudo isto. O input principal do sistema, como energia que sobra, está disponível a um custo marginal zero. Porquê? Porque se não fosse usada, seria desperdiçada. Imaginem, por exemplo, a água que tem de ser libertada de uma barragem, ou energia eólica que a rede não consegue absorver. O sistema está a apanhar valor que, de outra forma, ia literalmente para o lixo. É uma vantagem de custo brutal logo à partida. A seguir, o segundo axioma: coprodução ortogonal. O nome parece técnico, mas a ideia é, na verdade, bem simples. O sistema produz 2 ou mais fluxos de valor que são independentes, a partir do mesmo input, sem que um prejudique o outro. Por exemplo, a mesma água que sobra pode gerar eletricidade e, ao mesmo tempo, arrefecer um centro de dados. Portanto, temos várias fontes de receita a partir de um único processo. É a eficiência no seu estado mais puro. Agora, o terceiro, que tem a ver com o investimento, o CAPEX. A infraestrutura principal, seja a barragem ou o parque eólico, já permite criar os produtos secundários sem ser preciso um grande investimento de capital adicional. E o ponto-chave é este: um único grande investimento gera múltiplas linhas de receita que são, na prática, são grátis do ponto de vista do capital. Isto cria uma estrutura de custos que é totalmente assimétrica e é aí que está o poder disto. E por fim, o quarto axioma. O nome é um bocado técnico, preços, sombra, não decrescentes, mas a lógica é simples. No fundo, o que isto quer dizer é que o valor de mercado de todos os produtos do sistema tende a subir com o tempo, seja porque a descarbonização valoriza a energia verde ou porque a procura por computação não para de crescer. Isto quer dizer que o sistema já nasce virado para mercados que estão em alta. O valor aumenta quase sozinho. Ok, a teoria parece muito bonita, não é? Mas, será que isto funciona mesmo na prática, no mundo real? Vamos então passar da teoria aos dados, à prova real que valida esta estrutura em cenários completamente diferentes. E aqui está a pergunta que vale ouro. Será que este modelo se aguenta da mesma forma numa barragem em Portugal, num parque eólico no Reino Unido ou até numa central geotérmica na Islândia? É aqui que se vê se a teoria é mesmo universal ou não. E a resposta? Bem, a resposta está aqui nos números e é bastante clara. O que salta logo à vista é a consistência disto. Estamos a falar de 5 áreas totalmente distintas: hídrica, eólica offshore, calor residual, solar e geotérmica. E em todas elas, o multiplicador de valor, a que o estudo chama Φ, é altíssimo, entre 8,9 e 27,1 vezes. O padrão não só se confirma como é impressionante. Mas, se calhar, o número mais importante, aquele que amarra isto tudo, é este. A margem líquida, o MNET, varia apenas 19% entre todos estes sistemas. E o que é que isto nos diz tão importante? Prova que a margem não é definida por fatores locais, como a gestão ou a fonte de energia. É definida pelo mercado global de computação. Ponto final. E esta frase resume isto na perfeição. O valor real não está na origem da energia, está na sua conversão eficiente em computação. Os bits têm um preço global
E é essa conversão que só é possível com esta estrutura de 4 axiomas que gera a performance excepcional destes sistemas. Ok. Com esta prova em cima da mesa, isto deixa de ser só uma teoria interessante e passa a ser uma ferramenta prática, uma ferramenta que podemos usar para tomar decisões. E o mais incrível é que o processo de usar esta ferramenta é super rápido. A primeira fase é uma verificação qualitativa dos 4 axiomas, que se fazem em 15 minutos com a informação pública. Se algum falhar, o projeto é logo posto de parte. Se passar, avança-se para a segunda fase, o cálculo do multiplicador de valor, o φ, que demora cerca de 1 hora. Ou seja, em pouco mais de 1 hora, temos uma avaliação muito robusta sobre se um projeto vale a pena ou não. E o resultado desse cálculo dá-nos uma grelha de decisão que não podia ser mais clara. Se o φ for menor que 10, o projeto é fraco, nem vale a pena avançar. Se estiver entre 10 e 20, o padrão confirma-se, luz verde para avançar com cautela. Se for acima de 20, então temos aqui algo com um potencial muito forte que justifica uma análise a fundo. É uma ferramenta de decisão direta e baseada em dados. E isto leva-nos à conclusão, à verdadeira alavanca para criar valor. É preciso mudar o foco, deixar de pensar só em otimizar e passar a pensar primeiro em selecionar. Portanto, para fechar, vamos só recapitular as ideias-chave. Primeiro, o desempenho é, antes de mais, uma questão de estrutura, não só de gestão. Segundo, a tarefa mais importante é a identificação, não a otimização. Terceiro, o maior poder estratégico está em escolher a arquitetura de sistema certa logo desde o início. E, finalmente, esta estrutura dá-nos uma ferramenta para fazer isso de forma rápida e rigorosa. E esta ideia final resume a filosofia toda. A escolha do campo de batalha decide grande parte do resultado. O trabalho mais importante, aquele que decide o jogo, acontece bem antes do dia 1. E fica no ar esta pergunta que dá que pensar. Se existem oportunidades onde o alto desempenho é uma consequência da própria arquitetura do sistema, então não agir tem um custo real. A pergunta já não é será que avançamos? A pergunta passa a ser até quando é que podemos realisticamente esperar?